No oferecimento especial do Clube A Hebraica e também para começar o programa já muito bem informado sobre o que acontece na política externa envolvendo a nossa comunidade, Rony Gotti, faça os comentários dessa semana. Rony, é com você. Obrigado, Vitor. Semana passada contei a história de uma estudante americana, Alisa Flatov, que foi fazer um intercâmbio em Israel e morreu num atentado terrorista contra um ônibus a caminho de Gaza. Se vocês lembram, os pais doaram os órgãos dela, o que provocou uma bruta comoção em Israel, onde esse costume não é difundido, principalmente porque existe o entendimento de que um corpo deve ser enterrado sem ser mexido. Mas o rabino ortodoxo da família Flatov, lá nos Estados Unidos, não só os autorizou a doar os órgãos, como disse que se tratava de uma grande mitzvah. Muito bem, agora a história continua. Os pais enterraram a filha e voltaram para Nova Jersey. Só que o pai não se conformou. Ele queria que alguém fosse responsabilizado. Na ocasião, ficou claro que o patrocinador do movimento terrorista Jihad Islâmica era o Irã. E ele achou que era o fim da picada que o Irã não sofresse nenhuma consequência pelo seu ato. Então ele pensou o seguinte: se ele e outras vítimas do terror pudessem processar o Irã, talvez eles conseguissem punir de alguma forma o regime dos ayatolás. E quem sabe, o Irã pensaria duas vezes antes de provocar mais terror. Só que havia um problema. As leis americanas não permitiam que um cidadão do país processasse um governo estrangeiro. Então ele foi a Washington procurar o senador Frank Lautenberg, eleito por Nova Jersey, que estava em Israel por ocasião do atentado. O senador se interessou pelo assunto, preparou um projeto de lei e conseguiu aprovar no Congresso a Lei Antiterrorismo de 1996, que dizia o seguinte: em casos de terrorismo patrocinado por um país, cidadãos americanos podem processar esse país num tribunal americano. Mas a alegria durou pouco. O tribunal que recebeu o caso se declarou impedido de julgá-lo. Flatov volta a Washington para conseguir que uma nova lei fosse aprovada, especificamente para evitar que o processo fosse novamente barrado pela Justiça. E o novo projeto de lei foi apresentado e aprovado. De novo ele entrou com uma ação contra o Irã. Só que agora o governo Clinton começou a achar que Flatov estava interferindo na diplomacia americana. E o Ministério da Justiça preparou um parecer defendendo o governo do Irã, acreditem vocês, contra as vítimas do terror. Flatov volta ao Congresso americano pela terceira vez e consegue a aprovação de uma lei que não dá margens a interpretações ou interferências do governo. E assim, finalmente em 97, um tribunal julgou a causa e condenou o Irã a pagar 247 milhões de dólares pelas perdas causadas à família. Ótimo. E agora? Como é que se faz para receber esse dinheiro? O Irã simplesmente ignorou a decisão tomada nos Estados Unidos. Stephen Flatov teve uma ideia. Como os Estados Unidos e o Irã estavam com suas relações diplomáticas cortadas, a embaixada do Irã em Washington estava agora nas mãos do governo americano, especificamente do Departamento de Estado, para eventualmente ser devolvida quando os países reatassem relações. Mas o nosso herói tinha em mãos uma decisão da Justiça obrigando o governo do Irã a pagar-lhe 247 milhões de dólares. Aí ele pediu a posse da embaixada e da residência do embaixador. O Departamento de Estado se recusou a entregar, dizendo que isso poderia fazer com que a qualquer momento embaixadas e propriedades do governo americano no exterior fossem confiscadas. E decidiu pagar 20 milhões de dólares para Flatov, contando que um dia conseguiria acertar essa conta com o Irã. Flatov não se conformou. Ele não queria o dinheiro e muito menos dinheiro americano. O que ele queria era que o Irã sofresse as consequências e pensasse antes de patrocinar o próximo atentado terrorista. Na próxima semana, eu conto a última parte dessa história.